todas as especialidades podem estar dentro da telemedicina? Profissional que não tem aquela habilidade de prestar atenção exatamente no paciente, que é a coisa mais importante. Nos cursos de medicina, como é o caso aqui do SESMAC, como é que essa abordagem da telemedicina está acontecendo? Mais um episódio do Fala aí SESMAC. E não é um episódio comum, né, João? Com certeza. Estamos retomando a 9ª temporada. Cheio de novidades. De casa nova. Meu Deus, Fala aí agora tem a sua casa. Exatamente. E vocês estão sendo convidados a entrar nela com a gente nesse momento. Com certeza, Agda. É o Centro Universitário SESMAC, o SESMAC, né, investindo na divulgação da educação, dos vários temas que nós trazemos, né, para o podcast. E hoje, né, Agda, num momento tão importante para o Fala Aí, trouxemos uma pessoa muito especial. É o coordenador de medicina, que foi reitor da Uncisal, e uma pessoa brilhante, uma pessoa dedicada, uma pessoa assim que muito nos honra com a sua presença e com certeza trazendo um tema muito importante, que é a telemedicina, e que é uma satisfação imensa. Com certeza, com certeza. É um profissional que inspira. Seja bem-vindo, doutor André. Seja bem-vindo ao Fala aí SESMAC, seja bem-vindo ao primeiro episódio dessa temporada e inaugurar essa casa aqui. Então, muito feliz por estar fazendo parte desse momento da inauguração do novo espaço. Caprichado. Acho que do outro lado dá para vocês verem que está tudo muito arrumado, com muito bom gosto, com muito esmero. E o SESMAC tem esse perfil de procurar fazer sempre o melhor. Então eu agradeço, né, essa oportunidade de estar falando no Fala aí SESMAC sobre esse tema que a gente vai explorar o máximo que a gente possa contribuir com a informação da comunidade. A gente fala muito, já se fala de telemedicina há muito tempo, né? Tipo assim, ela vinha, vamos dizer, engateando. Eu acredito que aí o doutor André vai explicar melhor que a pandemia acelerou talvez esse processo aí, né? A questão da funcionalidade, de regulamentação, a gente vai entender tudo isso. E vamos adentrar também nos benefícios, desafios e os riscos dessa modalidade. E tem um melhor entendimento do que é a telemedicina, né? Isso. Porque muitas vezes se confunde com a telemedicina, com inteligência artificial, né, são temas com a robótica, enfim, são temas que estão inseridos, que a tecnologia está inserida, mas que a telemedicina tem o seu próprio conceito, não é isso, professor André? Exatamente. Qualquer procedimento feito entre duas pessoas em que há uma certa distância geográfica, ele está colocado dentro do termo telesaúde. Ok. Né? Então, se a gente for, digamos assim, historiar, na peste negra, o medo fazia com que alguns profissionais que entendiam ficassem do outro lado do rio, mandando mensagens para orientar as outras pessoas para não ter o como contato, proceder. Né? Então, isso é uma necessidade, muitas vezes, da própria condição de saúde, né? Mas claro que o mundo evoluiu, a incorporação tecnológica muda muitos dos setores e o setor saúde, com certeza, foi imensamente impactado. Mas se a gente quiser fazer um registro bem pontual, em 1967, nos Estados Unidos, o Massachusetts General Hospital, que sempre está na ponta, ele criou um sistema de comunicação, eram vídeos ainda bastante demos entre o hospital e o aeroporto da cidade de Boston, para que a equipe que lá tivesse recebesse orientações
para casos que precisassem de alguma urgência, né? Então, isso historicamente pode ser registrado como o primeiro. Mas a partir daí, o surgimento da computação, enfim, depois da rede de computadores, isso acelerou muito o processo de comunicação entre pessoas em lugares diferentes, que esse é o conceito básico da telesaúde e telemedicina. Você fazer alguma ação de saúde, seja ela qual for, cirúrgica, diagnóstica, enfim, consulta em locais diferentes. E também, assim como a educação, João, pode ser síncrona ou pode ser assíncrona. Pode ser Isso, exatamente no mesmo momento ou pode ser em momentos diferentes. E não deixa de ser telesaúde, não deixa de ser telemedicina. Né? é verdade. Então, com o surgimento dessas tecnologias que aceleraram muito, o mundo avançou demais. Né? Mais na frente a gente vai ver as vantagens, a gente vai esclarecer. É, mas o Brasil ficou um pouco atrasado nesse sentido e efetivamente começou no final dos anos 80. A Universidade de São Paulo criou uma disciplina de informática em saúde. E com essa disciplina começaram os primórdios de tratamento de dados e também da busca de comunicação. Então, se alguns aqui lembram do programa Fantástico, tinha um projeto chamado Homem Virtual, Sim, em sim. que essa disciplina ela fabricava conteúdos em realidade imersiva e isso levava a comunidades para o aprendizado de conteúdos médicos. Então, isso é final dos anos 80, né, início dos anos 90. E depois, as universidades, particularmente as grandes universidades, começaram a buscar a atenção à saúde naquilo que ela tem de mais rico, que é superar distâncias de populações que têm dificuldade de acesso ao serviço. É que eu acredito que seja até um dos benefícios da telemedicina, Grande. né? Então, o Brasil, com essa extensão territorial imensa, a região norte passou a ser muito beneficiada com ações principalmente das universidades. Então, a USP começou, depois a Unicamp, depois até a Federal de Pernambuco, enfim, a fazer programas de atenção à saúde para populações particularmente indígenas, mas ribeirinhas também. Então, isso é um marco dos anos 80, 90, a incipiência disso, feito muitas vezes com rede de televisão, muitas vezes, não com a internet, que não era muito dificultoso. Mas isso era sob a forma meio que de projetos, não era uma ação catalogada, Regulamentada. Isso. regulamentada, eram projetos até para facilitar o aprendizado na academia, né? Então isso a gente chega. E isso ficou meio que andando numa certa morosidade. Né? Eram pesquisadores, etc., com interesses em publicações, a parte de pesquisa. Mas aí realmente, como todos sabemos, vem o grande evento da pandemia. Então, um evento catastrófico para todos, e o Brasil, até certo ponto, a meu ver, respondeu muito bem, pela complexidade do nosso povo, da nossa rede de saúde, e aí a inserção foi de larga escala. Aqui em Alagoas nós tivemos um projeto muito rico, inclusive o curso de medicina do SESMAC se inseriu, o professor Cláudio Soriano, eu, de teleconsultoria, que é uma modalidade específica de telesaúde dentro da medicina, em que um profissional mais habilitado ele esclarece dúvidas, ele pode até passar visita virtual. Então, houve momentos em que nós passávamos visitas virtuais em várias UTIs, sendo a estrutura tecnológica no antigo Hospital do Coração. Então, isso durou quase toda a pandemia e, com certeza, ajudou muitos profissionais a ter uma atenção mais especializada, enfim, com maior segurança para o paciente. Então, a gente tem todo esse caminhar. Eu considero que o Brasil atrasou um pouco. A pandemia
trouxe acelerou, né, esse essa, processo, né? acelerou não só na Não só em todas medicina, as né? áreas, todas as áreas A tiveram que própria se educação, adaptar, né? né? A própria tudo, educação, Tudo teve que se tudo foi adaptar. um impacto. Se teve alguma coisa de é, positivo na pandemia, Foi, né? foi aproveitar a tecnologia, trazer a Isso. tecnologia, né, para, vamos dizer Pra- assim, como um acessório importante sim, para executar os serviços que poderiam ficar estacionados, né? sim. Isso foi também um marco. A pandemia ela é um marco divisor de águas da popularização das teleconsultas, das teleconsultorias e da telesaúde ampla, porque aí a gente começou a ter a inserção de outros profissionais também na atenção remota, né? Os profissionais de saúde mental, não só a psiquiatria, a psicologia, tão necessário para o isolamento social, né? Total. Isso foi muito importante, mas muito importante mesmo, essa incorporação de outros profissionais, até a odontologia também, o exame que é feito da boca com certa facilidade à distância, né? Isso traz ganhos muito grandes para as outras profissões também e para as pessoas que às vezes não têm acesso tão facilitado. Eu É a vejo. saúde, né? De É uma isso que eu ia forma falar. Eu geral, vejo né? como uma forma, dentre os benefícios que a gente vai, o senhor vai citar mais, mas essa questão da acessibilidade, né? Trazer um acesso para comprar uma quantidade maior de pessoas que talvez não tivesse esse acesso e que necessita, né? Com Aí certeza. você pega o exemplo lá atrás, o norte mesmo é um local difícil de acesso, né? Então já chega com essa proposta, chega a pandemia, que o contato foi algo, né, restrito naquele Altamente, momento, né? e eu acho que isso foi fundamental, esse outro olhar também do especialista estar à distância orientando outros profissionais, né, a progredir, a evoluir, e todos também acho que ganham, todos terminam ganhando nesse processo, né? Sim. Então, assim, uma visão minha, eu acho que o Sistema Único Brasileiro ele está avançando em termos de cobertura numa velocidade muito interessante, muito propícia. E eu considero, mesmo as populações distantes, a teleconsultoria como uma das coisas mais ricas dentro da telesaúde, porque a atenção primária, os profissionais às vezes podem ter muitas dúvidas e realmente os pacientes podem demandar de atenção especializada. E isso é um agente facilitador muito grande, porque aí realmente o deslocamento seria evitado, né, com Isso. uma opinião. Então, por exemplo, a área de dermatologia é uma das áreas que a atenção primária às vezes tem muita dúvida, né? Se uma mancha é hanseníase ou não, se aquela Certo. mancha é maligna, se precisa biopsiar ou não. E hoje a gente tem a incorporação à telesaúde instrumentos de tecnologia que facilitam demais a segurança desses telediagnósticos. Então, por exemplo, na área de dermatologia, a gente tem o dermatoscópio, que é um aparelho que amplifica a visão da pele, e esses dermatoscópios, eles têm Bluetooth que transmitem a imagem para o médico que está à Para o distância, especialista, ao né? Ou especialista. Então, seja, isso, doutor André, é a tecnologia também que está por trás da telemedicina, né? Como o senhor está citando esse exemplo, que também eh, consegue impulsionar a qualidade do teleatendimento, não é sim, isso? sim, é necessário, É porque necessário, você né? amplifica a segurança A de um segurança. diagnóstico, por exemplo. A agregação dessas tecnologias elas são muito importantes. Então, nós recentemente conhecemos um sistema que o Ministério da Saúde modificou o protocolo de prevenção de câncer de colo uterino. Antigamente, o Papa Nicolau, o tradicional, era feito rotineiramente nas mulheres adultas, mas hoje a coleta de muco vaginal para a pesquisa do vírus do HPV. Então, as mulheres que são HPV negativas, elas estão tranquilas, elas não precisam, digamos assim, ser seguidas tão a rigor. Elas vão ter um protocolo, mas um protocolo bem mais leve. Aquelas que tiverem a presença do vírus, essas terão que ir para um exame chamado colposcopia. Então, isso faz um sistema inteligente de rastreamento do câncer de colo, que ainda é um problema de saúde pública grande. E eu fico imaginando, no sistema de saúde, o acesso das mulheres ainda é dificultoso. Ela vai marcar uma consulta, demora, ela perde
um tempo grande. As mulheres hoje trabalham, né? E, enfim, faltam o trabalho para fazer essa consulta. E essa coleta com um instrumento tecnológico pode ser feito pela própria mulher, sem ela precisar ir na unidade de Já saúde. agiliza muita coisa. Esvazia também os centros de saúde, né? E ela leva, Desafoga. leva o material, o sistema é como se fosse uma pipeta de plástico, então ela coleta com certa facilidade. E isso encurta muito o tempo diagnóstico, aumenta a cobertura do segmento do câncer de colo, porque a mulher não precisa ficar esperando a consulta e ela está rastreada com segurança para a colposcopia. Aí a Perfeito. colposcopia não. A colposcopia vai precisar de um aparelho, do colposcópio. Do profissional, ali presencial Isso. mesmo, né? Mas aí o que é que... A preventiva, no caso, né? Isso, do câncer de colo, que é uma coisa importante. Então, imagine para mulheres indígenas que têm, além de tudo, o contexto cultural de ter o seu Papa Nicolau colhido, já tem todo um processo cultural de autorização, de pudor, que é bem específico, e com autocoleta isso aumenta muito o rastreamento. E esses instrumentos tecnológicos, eles são agregados à teleconsultoria, em que o profissional, à distância, ele vai fazer o levantamento naquele território, quantos estão HPV positivo. E aí ele pode fazer um plano de ação para aumentar a cobertura vacinal das adolescentes, por exemplo. Então, isso vai ter um impacto no futuro. Perfeito. Sim. Então, isso é a telesaúde agora para a gestão do sistema de saúde, que é muito rico também. Então, assim, só para muita gente, quando fala em telemedicina, teleconsulta, não, a teleconsulta... É isso que eu ia falar. Geralmente, quais são os meios da telemedicina, né? Porque a gente pensa só na teleconsulta mesmo. Quando vem telemedicina, você consultada, né, por um profissional à distância lá, eu no meu celular, ele no dele, eu no computador, né? Um distanciamento, como é que funciona? Isso, também depende do, vamos dizer, do ramo, né, do que se especialidade, da especialidade, né? exatamente, né? Que hoje, algumas são mais beneficiadas do que outras, né? Essas aplicações da telesaúde, elas são muito mais vigorosas do que a própria teleconsulta. Tá? Eu acho que elas são... Então, voltando à questão do rastreamento do câncer de colo, isso o Ministério deve adotar. Então, a colposcopia gera um problema. Nós não temos a quantidade de ginecologistas especializados em colposcopia para tanta mulher. E aí o colposcópio agora, ele é acoplado a um videocolposcópio. E aí uma enfermeira, até um técnico pode fazer a colposcopia e o próprio aparelho filma para passar para o especialista. E manda para o especialista e ele vai dizer, não, isso é uma lesão que vai precisar de uma conização. Não, isso aqui não, isso aqui é cirúrgico, isso aqui não, isso aqui já é uma lesão avançada, vai ter que ser encaminhado para... Então, esses recursos tecnológicos que estão no bojo da telesaúde, eles realmente ajudam e ajudam muito. O grande limitador é incorporar isso nos sistemas de saúde. Tá. Então, nós temos, por exemplo, os sistemas de saúde suplementar, né, que teoricamente teriam mais condições, mais recursos, eles incorporaram um pouco ainda esses recursos. É questão de investimento? É alto demais? Não, eu acho que é cultura mesmo. Cultura mesmo. Cultura mesmo, porque você imagine, mesmo na saúde suplementar, você prevenir um câncer de colo é muito melhor. Não é isso, do que você tratar o câncer de colo, né? Exatamente. Então, se fosse feito em larga escala, então a telemonitorização na Europa, por exemplo, a Europa avançou muito. Como eles têm muito idosos, você tem sistemas múltiplos de diagnóstico, como verificadores de pressão e temperatura, na casa dos pacientes. Isso gera um banco de dados para uma central, e essa central é alertada para não conformidades. E aí não precisa ter a consulta de rotina o tempo inteiro. Ou seja, você otimiza muito a questão de gestão de saúde, né? Quando você detecta no idoso algum parâmetro que está fora do esperado dele, aí
ele vai ser Perfeito. acionado para a Ou teleconsulta. seja, você não perde tempo, né, doutor André? Você vai assertivo já na população Isso, que necessita. isso na Europa já faz mais de uma década que está bem montado, bem estruturado. No Brasil, a gente não tem ainda. Isso. O João fez uma pergunta. É porque é um tema realmente assim, a gente é um tema que deixa muitos questionamentos, né? Ele questionou muito a questão da especialidade. Todas, vamos dizer assim, todas as especialidades podem estar dentro da telemedicina? Todas as especialidades. Claro que um grande limitador é treinamento e capacitação. Tá. A gente vai entrar depois no outro ponto Tá. que tudo isso não pode acontecer de forma não regulada, da forma que o profissional acha. Não. Existe toda uma regulamentação atual, que é mundial, mas o Brasil incorporou isso em 2022. Então é recente aqui, né? É recente, em 2022 é que foi feita toda uma delimitação exatamente o que é teleconsulta, teleconsultoria, Toda a telesaúde, conceituação. todas as definições dos procedimentos foram feitos. Sim. E nessa regulamentação não existe nenhum procedimento que esteja fora do escopo da telesaúde, desde que o profissional esteja habilitado. E desde que haja uma concordância explícita, todo o protocolo de teleatendimento, não só de teleconsulta, ele precisa ser registrado, armazenado, precisa ser autorizado. Porque ela tem que estar em consonância com a LGPD também. Que vem para a questão da segurança, mas o João tem uma pergunta aí que ele Não, era que pelo tudo isso que o professor André está falando, a gente percebe que também é uma transformação cultural, né? Sim, verdade. Cultural, e aí, quando fala cultural, é tanto da comunidade médica, como da população, né, de toda essa rede, né? Porque quando você perguntou se era uma questão só de tecnologia, né, a resposta do professor André disse, não é só tecnologia, é mesmo o interesse da utilização, né? Conhecimento e as tecnologias, a incorporação da inteligência artificial, que é no máximo 2 anos para cá, tem trazido ganhos muito grandes. Então, às vezes, o paciente, eu não quero ser teleatendido, eu prefiro presencial. É isso que eu ia falar, existe esse preconceito aí, né? Que você está questionando da cultura, né? Que é do próprio paciente também, né? Faz parte do contexto da transformação. Eu fico imaginando um consultório em que o médico está com um computador na frente e a tela do computador está na altura do rosto do paciente, ele nem olha no rosto do paciente. É verdade. E ele o tempo todo está digitando. Então, assim, você já tem uma teledistância ali. Às vezes é um presencial sem... É o presencial com teledistância. Então, assim, eu creio que boa parte dos atendimentos médicos presenciais eles são deficitários no aspecto de comunicação. Isso é fato. É fato. E a teleconsulta também não é diferente. O profissional que não tem aquela habilidade de prestar atenção exatamente no paciente, que é a coisa mais importante, é ele que está querendo alguma ajuda, algum esclarecimento. Se ele não presta atenção naquele indivíduo, aquele indivíduo não vai ser bem atendido, seja presencial, seja na telemedicina. É abordagem, humanização, entra toda essa questão, né? Hoje, por exemplo, nós temos várias plataformas hoje muito boas que fazem a inteligência artificial de forma que você não precisa digitar mais absolutamente nada. Você fique livre para conversar com o seu paciente, olhar nos olhos, fazer perguntas livres, não precisa seguir uma estrutura. E a própria inteligência artificial arruma tudo. Que você está falando e conversando ali com o paciente. No clique, fica tudo Diga aí, pronto. que fantástico. Fica tudo pronto. Ou seja, você tem mais tempo para olhar nos olhos mesmo. Nos Que olhos. o paciente sente falta disso, viu? Sente, Total. claro. E Isso faz a diferença. Muita diferença, Faz a porque diferença. existe a percepção sutil dentro das expressões não verbais. Isso é muito importante para diagnósticos, inclusive. Doutor André, né? é percebido até assim, já foi, acho que foi em outro episódio que a gente já tratou disso aqui, que muitas vezes o sintoma daquele paciente muitas vezes é emocional. E em só falar com o médico, estar ali, né, ter uma atenção para ele, parece que já dá uma melhorada também nesse sentido. E se você não olha para o paciente, vai ser difícil você perceber isso. Então, essas plataformas hoje,
que pode ser usada presenciais, mas na teleconsulta ela é muito útil, porque ela deixa tudo arrumado. E aí vem toda uma sistematização muito positiva, que aquilo arrumado você salva no prontuário do paciente, então a Certo. regulamentação é muito clara, é um atendimento técnico e médico, ele precisa estar armazenado. Então aquilo vai ser salvo dentro de um prontuário. Há um pedido de que se guarde aquele prontuário, aquelas Isso informações. Existe só foi tempo possível pela transformação do prontuário eletrônico, né? Sim, sim, Se sim. não, né, Não. quer dizer, um avanço Vai levando vai levando outro, o outro, né? digamos assim, a arrumação lógica da história do paciente é muito importante. É É isso que muito bom. é É porque muito bom. você vem estar acompanhando. Por isso que às vezes a importância de você estar, às vezes, até com o mesmo médico, porque ele conhece todo o seu histórico ali, Sim, né? Mas sim. essa questão do prontuário eletrônico, aí voltamos um pouquinho lá para a questão do LGPD, segurança, ética. Como é que funciona? O prontuário, ele pode ficar por tempo indeterminado ou tem tempo nessa regulamentação que ele tem que ficar disponível? Como é que funciona isso, doutor André? Desde que o paciente autorize, Certo, qualquer teleconsulta precisa ser autorizada e o paciente cientificado de certo. que aquilo vai ocorrer de uma forma virtual. Hum, E o médico também, o CFM deixa ele muito livre, que a qualquer momento ele pode interromper se ele não se sentir seguro para um diagnóstico, para alguma opinião, Sim. etc. Então, pela carência mesmo, por exemplo, eu como médico, eu sou muito acionado pelo WhatsApp. Dúvidas as mais variadas possíveis. Uhum. Isso é muito perigoso, porque verdade. eu não estou com o prontuário do paciente, eu não tenho informações pregressas, eu posso ter a chance de dar alguma informação que não seja melhor. Uhum. Então, a recomendação, e eu mesmo, olha, vamos nos encontrar? Perfeito, doutor. Não, mas isso é muito Vamos nos importante encontrar? mesmo. Ou, no máximo, assim, eu tenho segurança, colhe uma cultura e depois me procure, alguma coisa do Dá uma tipo. Traz orientação algum do que precisa exame ser para eu ter o feito, né? norte da sua situação, Exatamente. né? Então, assim, o prontuário traz essa coisa muito positiva, de você ter um recordatório que ajuda muito nas condutas, elas se tornam mais seguras. A questão de alergia, por exemplo, você imagine com a quantidade imensa de grupos de WhatsApp, alguém pede uma opinião de alguma medicação, eu não lembro se é alérgico ou não, e no prontuário isso é segurança do paciente, que é bem recomendado. Então a questão ética está posta pelo CFM e a própria lei de 2022 também deixa muito claro que o prontuário é um prontuário sigiloso, quem tem acesso é a senha do médico aos dados Certo, do, certo. do paciente, ninguém mais vai ter acesso àquele dado, mas ele deve ser armazenado o quanto for possível. E antigamente tinha a questão dos data centers, isso no começo da telemedicina era um problema. Hoje, com a computação na nuvem, etc., isso Isso. não é mais um problema. Você De É. pode De armazenamento, né? Isso aí já armazenamento não de tem esse. tempo, né? nenhum. O recomendável é que você tenha, enfim, para O sempre, histórico. o Tem o histórico do histórico, porque isso vai paciente. dar toda a orientação futura, né? Toda. O professor André, mudando um pouquinho o foco da telemedicina e indo para formação, ou seja, nos cursos de medicina, como é o caso aqui do SESMAC, como é que essa abordagem da telemedicina está Perfeito, João. acontecendo? Como é que o SESMAC está preparando esses profissionais? Porque não é nem o futuro, é o presente já, né? É, A gente não fala mais nem de futuro, estamos no presente, isso é uma Existem, né? realidade, né? Existem eu algumas limitações vou, de legislação. eu vou fazer um comentário bastante não científico. Tá. Como educador, eu sinto que é tudo tão novo que mesmo as novas gerações não têm essa facilidade de dominar essas tecnologias no mundo profissional. Mas enquanto curso, a gente, até por eu ter tido a experiência com telemedicina em Alagoas em 2006, 2007, 2008, a gente já via a importância, e mesmo antes de recomendação explícita do Ministério, a gente incorporou sob a forma de uma disciplina optativa, né? Foi a época da pandemia, então a gente Uhum. queria muito que o aluno entendesse e nós convidamos uma das maiores autoridades do Brasil em telemedicina, que é o Dr. Shaolong Lungwen, que foi o criador da USP, quando no começo do podcast a gente falou lá. E ele ministrou durante alguns semestres, acho que 5 semestres consecutivos, sob a forma da disciplina optativa.
Mas aí veio uma recomendação do Ministério que nada, absolutamente nada, nem a telemedicina seja online. Então, aí nós temos que seguir, Isso. tem que ter um conteúdo prático presencial, e aí nós interrompemos essa disciplina que era feita com esse docente. Hoje nós estamos estruturando para não ter solução de continuidade, uma nova disciplina local com professores da casa, da tecnologia da informação, que estão fazendo interface com a saúde. E essa disciplina ela vai atrair o aluno para o mundo da inovação geral tecnológica. Então, claro que a telemedicina, telesaúde também está no bojo disso tudo, mas ele vai ter recomendação da nova diretriz curricular, que já é para implantar no próximo ano, que o aluno tenha, por exemplo, noções de Big Data, né? Trabalhar com grandes dados para tomada de decisões. Isso a gente vai ter dentro dessa disciplina de inovação. A questão da robótica. A robótica é uma forma de telemedicina, né? Perfeito, isso Sim, mesmo. robótica, né? Sim. Então, a robótica consolidou em algumas áreas cirúrgicas, especialmente, começou muito na urologia, com algumas vantagens, né? Depois entrou na ginecologia, na gastrocirurgia, enfim. E é um procedimento hoje já, enfim, amplamente, e nós não conseguimos facilmente o operador estar 100% à distância por causa das bandas de comunicação. Como nós temos muitos braços mecânicos tendo que agir simultaneamente, nós teríamos que ter uma banda de comunicação muito larga. Então, hoje, em alguns países, você pode ter uma cirurgia com um cirurgião à distância, E o robô fazendo fazendo totalmente a sozinho. Atuando. cirurgia. É. Olha. Hoje, como nosso sistema de comunicação ainda não tem uma banda tão robusta, o operador tem que estar na sala. Presencial. Sim. Então, o robô faz a cirurgia, mas sob o comando Entendi. humano, né? Entendi. Mas o aluno precisa ter contato com isso. Vamos para a realidade. O currículo médico é muito grande, não é o fazer do Sistema Único de Saúde para a maioria da população. Ele vai ser apresentado como um desafio de futuro em que ele pode se treinar melhor, etc. Mas ele é apresentado, sim, na área de educação. Nós temos essa obrigação de alertar de que a incorporação tecnológica é um caminho sem volta. Perfeito. E ele já ia se adaptando a esse meio, né? É tanto que Sim, existe hoje a Liga, né, de Medicina de sim, Inteligência Artificial. sim, Ou Verdade. seja, os próprios alunos já estão Se buscando ter mais mobilizando, né? conhecimento, né? sim, Trocando conhecimentos, que eu acho que isso é fundamental. Eu acredito que a gente fez já, trouxe vários benefícios, que, assim, sim. até agora, eu observando, eu vejo como um grande benefício mesmo, né, para não só para os profissionais, que eu acho que é a troca de conhecimento, porque aí eu tô indo além da teleconsulta, que é bem importante, gente, né? A telemedicina vai além da teleconsulta. Então, o doutor André trouxe vários aspectos que a gente percebe da importância dela. E principalmente quem vai ter acesso a ela. Que aí eu fico pensando, né? A gente vai ter acessibilidade muito maior, mais atendimentos aí, Com né? E certeza. eu acho que a gente vai prevenir muito mais doenças. Que isso Sim, que eu acho que é um dos principais sim, objetivos também. sim. Nós temos uma rede, isso foi em 1993, que é a UNASUS. É outro aspecto, a teleeducação em saúde é telesaúde também, né? Uhum. Então nós temos uma rede dedicada chamada UNASUS, muito poderosa por sinal, que já educou milhares e milhares de profissionais em vários aspectos. Então, quando o Ministério, por exemplo, quer lançar um novo protocolo, esse, por exemplo, do câncer de colo que a gente Sim, falou, do novo rastreamento, isso é feito numa velocidade imensa por causa da UNASUS. Um exemplo muito claro é o nosso Programa Nacional de Imunização. O tempo inteiro ele está sendo reatualizado, etc. E imagine num país desse tamanho comunicar todos esses profissionais envolvidos. Então, a UNASUS hoje é um instrumento muito potente. Agora vamos para os lados da complexidade, né? isso. Isso. Era E os isso que eu ia lados, chegar. Desafios, né? Exatamente. Desafios e Os os riscos desafios. também, né? exatamente. Então, assim, independente da legislação e do Conselho Federal de Medicina, acho que a perda da confidencialidade, acho que é um dos grandes riscos. Ninguém gostaria de ter seus dados expostos. E, enfim, claro que a legislação ela vai punir
O paciente vai ter essa possibilidade de buscar seus direitos quando ele se sentir agredido. Mas a telemedicina tem essa certa fragilidade que depende da ética individual, né? Apesar de ter uma legislação muito clara, eu considero isso um grande risco, porque, enfim, expor o dado de alguém que está em sofrimento Isso. é um crime que eu considero hediondo. E aí é um risco, eu acho que a consulta à distância. O segundo risco é fazer uma consulta sem entender bem o limite até onde você vai poder ajudar aquele caso. Isso Exatamente. precisa de um bom senso, Era essa precisa. uma pergunta que eu ia fazer, né, É. doutor André? E aí é outra coisa difícil de regulamentar, porque isso vai depender muito da consciência individual. Então, eu posso chegar até um momento e a partir daquele momento eu vou dizer, olha, eu não consigo mais lhe ajudar aqui. Isso. Eu vou ter que buscar outra forma presencial para poder continuar lhe ajudando. Então, enfim, eu vou dar um exemplo de uma paciente minha. Ela tem uma infecção urinária muito complexa, muito difícil. E ela, às vezes, me requer teleconsulta. E a gente consegue ajudar. Depois de um momento, eu refleti e digo assim, olha, eu tenho que fazer um histórico mais longo de você, apesar de eu ter o seu prontuário aqui, eu preciso lhe examinar mais pormenorizadamente. Essa teleconsulta não está lhe ajudando mais. Mas isso é um pouco de bom senso, de Isso. experiência, e isso não está regulamentado. Ah, ok. Tá. Então, assim, enfim, Vai do profissional, né? exatamente. Então, eu acho que são algumas áreas onde eu demando pouco exames, por exemplo, saúde mental. Eu acho que é uma área bastante segura, porque a interação médico-paciente depende muito da história clínica, né, do rapport, depende muito da catarse. Eu acho que tanto para os psicólogos quanto para os médicos, eu acho que é uma área que oferece poucos riscos, porque, enfim, há uma possibilidade grande de você acertar o diagnóstico. Mas eu considero o segundo risco você não estabelecer limites até onde essa tecnologia realmente é útil, né? Há uma outra problematização que é você montar uma estrutura de teleatendimento e você não dar suporte tecnológico. Então, congestionamento de redes. Você imagine um paciente que já tentou uma consulta presencial, não consegue, e alguém promete a ele que a teleconsulta vai Vai. ser fácil, vai ser ótimo, e ele entra na rede e o profissional não responde 12 horas Isso, depois. É, isso. Isso se perde completamente a confiança. Isso é uma coisa que denigre o sistema. Então, não ter uma arquitetura tecnológica disponível e segura, isso traz riscos, porque no meio de uma consulta pode cair o sistema e você isso. ficar no momento crucial de informação e não tê-la. Então, eu considero essas três principais desvantagens. A distância geográfica é a grande vantagem. Populações sem acesso, para mim, não tem outro instrumento mais rico do que a telemedicina. E a agilidade do atendimento, né? E Sim. ela consegue proporcionar também um desafogamento, né, dos hospitais. Seria isso também uma outra. Eu creio assim, é que eu não estou estudando muito profundamente o caso, Hum. mas a minha impressão, até como leigos que somos, é que ainda não chegou a esse ponto de produzir uma diminuição grande na procura hospitalar. Ah, tá, Não certo. acho que a gente está vendo isso ainda. Mas será que Ainda é por conta da acontecendo. cultura da população que não busca esse tipo de atendimento, né, João? Também pode ser isso, E a será? disseminação também De da como da prática. Eu prática. acho que a quantidade de profissionais trabalhando em larga escala é pequena. É diferente, por exemplo, para o telediagnóstico em imagem. Hoje, o telediagnóstico em imagem é uma realidade mundial, né? Começou nos Estados Unidos, com médicos indianos, e hoje no Brasil, a grande maioria dos serviços, isso é muito bom. Eu tenho um exame de ressonância de crânio, e quem vai ler aquele exame é uma pessoa que entende muito daquilo. E ele faz à distância. Então, isso não tem como você não ver
que traz o desafogamento da rede. Esse traz. Certo. Porque um exame que você demoraria 15, 20 dias para receber, a patologia também, laudos de anatomia patológica eram muito demorados. Hoje, com o telelaudo de patologia, isso traz, digamos assim, uma resolutividade muito mais confortável, muito melhor para o paciente e para o próprio médico também. Então, são áreas inquestionáveis. Agora, a teleconsulta clínica, ainda ela precisa ter uma disseminação maior, e eu creio que é a falta de domínio da tecnologia pelos profissionais, porque é muito novo ainda, né? Quando o senhor fala a clínica, seria uma abordagem também na preventiva? Seria isso? Totalmente. Então, você imagina você atender um paciente que está com obesidade, ele só tem obesidade. Então, é um teleatendimento bastante útil, porque você vai fazer uma coisa muito recomendada, também que é outra coisa do bom senso, se você vai tratar uma patologia como obesidade, porque você não faz uma teleconsulta ampliada, você e a nutricionista ao mesmo tempo. Sim, sim. A integração A ali, né? integração de Sim. profissionais, que aí pode cada um estar em um Isso. local, né, à distância, mas todos juntos naquele Mas momento. todos juntos ajudando Isso. o mesmo objetivo. Então, tudo isso vai, eu acho que de aprendizado com o tempo. Então, eu, por exemplo, acho que seria muito recomendado que qualquer atendimento a um obeso por telemedicina fosse uma equipe muito profissional no mesmo tempo, na mesma hora. Porque aí um interage com o outro, Sim. né? Assim, um até auxilia o outro, Sim. e o paciente vai ser muito beneficiado. A gente tá chegando ao final já. Já. Passa rápido. Foi rápido. Não passa rápido, né? Foi rápido. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu trazer as vantagens, os benefícios, os desafios, os riscos, né? E eu acredito que a tecnologia está avançando, meu Deus, diariamente. Eu digo que é diariamente. Cada dia a gente Em tem todas as áreas, ferramentas, né? Em né? todas as áreas, A né? própria estrutura que o Brasil ainda não tem, que é a questão da banda larga, da própria capacidade da internet ser mais rápida e tudo mais para outros procedimentos, com certeza isso vai avançar. Então, eu acredito que junto com isso a telemedicina, né, seguirá aí ajudando, tendo regulamentações, que isso é necessário, né, tendo controle também disso aí para que seja feito tudo de forma humanizada, ética, né, e tenha um resultado certeza. primordial, que é atender o objetivo de prevenir e até curar pessoas, né? Sim. Eu acredito que seja isso. E Sim. que nossos alunos, né, estejam nesse contexto, como é uma preocupação aí do professor André, que coordena o curso, que tem essa visão, né, que, como ele estava falando antes, é uma coisa que o senhor já vem trabalhando de muito tempo, né? Não foi só pós-pandemia, né? Ele é um visionário, É um João. visionário. Pronto, você resumiu o que eu queria dizer. Ele já estava além de todo mundo. Exatamente, exatamente. E Mas, João, assim, o SESMAC é que faz esse desafio. O SESMAC tem uma diretoria, enfim, que sempre está desafiando. Ele quer o melhor, ele quer o mais novo, mas não por ser mais novo, ele quer o mais novo melhor. E ele sempre. E aí, um dia desse eu estava lá, tem alguma coisa que diagnostique metanol rápido? Aí eu, com muita realidade, eu não sei, mas vou procurar saber. Estamos em busca, né? Então, assim, o SESMAC tem esse espírito e a gente está alinhado a isso. Isso me deixa muito feliz de estar aqui por esses desafios que sempre o SESMAC está colocando para a gente. A gente queria agradecer, né, João? Com Só agradecer. certeza. Foi um tema assim, riquíssimo, totalmente inovador, porque assim, já existe há um tempo, como você trouxe a história aqui, porém, ela ainda precisa ser ampliada, né? E também culturalmente, né, trazer isso aqui, adaptar isso à cultura do nosso país. Eu acho que é muito mais isso aí também, porque a tecnologia vem crescendo, Vem crescendo e ela tem que temos acompanhar. né? E tem que ter a adesão da população, né? Como a gente falou, né? É uma questão até cultural, né? Exato. A tecnologia tem que quebrar esses paradigmas, Sim. né? E a gente encerra, doutor André, com um brinde sempre no nosso episódio, tá Isso. certo? Um brinde Claro. muito especial de Ao agradecimento, SESMAC, né? Ao isso. Ao SESMAC. novo espaço Isso. do Fala aí SESMAC, Isso. muito bonito por sinal. Mais um episódio do Fala aí, SESMAC. Fala aí.